Fala, família Leonardo, de volta aqui com os vídeos do canal Na Torcida Vascaínos, nesta terça-feira, já na parte da noite do dia 10 de 2 de 2026. Hoje eu quero falar muito sobre as apresentações de Cuiabano e também Spinelli. Vamos falar muito aqui também sobre janela de transferências, porque o Vasco da Gama confirmou que está atrás de um volante um pouco mais experiente, está vendo também as possibilidades de contratação. Vamos falar sobre o orçamento e a folha do Vasco da Gama, que o Admar já fez a boa e já deu uma boa reduzida, não querendo ser redundante. Vamos falar aqui também muito, tá? Sobre esse jogo contra o Bahia, um time que pode estar em campo, porque o Cuiabano já foi bidado, mas e o Spinelli já foi bidado, não foi bidado? Vamos trazer, vamos falar da saída do GB e de outras saídas que podem estar rolando, e também desse jogo contra o Volta Redonda, entre outras informações, como o da SAF, porque o jornalista Lucas Pedrosa cravou em uma live lá no seu canal que dificilmente, para o desespero do Maurinho, para o desespero do BAP, meu irmão, não terá a venda da SAF esse ano. Então vamos aqui com a vinheta tradicional e já já eu volto aqui com o nosso vídeo tradicional das 6 da noite. Paulo Neto, olha o barulho aí, hein? Ó, deixa frango pro teu irmão e pra tua irmã, hein? Voltamos aqui, Leonardo, do canal Na Torcida Vascaíno, desde já agradecendo aos mais de 112 mil inscritos aqui. A nossa proposta para esse vídeo é fazer um boletim rápido. Temos 2 lives aqui nesse canal, estamos estreando outro canal, então é muito conteúdo do Vasco para a gente poder falar. E para a galera que gosta de vídeo, estou atendendo um pedido dos meus inscritos e voltando a fazer os vídeos aqui maravilhosos. Então, ó, você já sabe que tem que deixar o like, comenta no final, não é inscrito, se inscreva e vamos para aquilo que interessa, porque a FERJ confirmou o Vasco e Volta Redonda no sábado. O grande detalhe é que esse jogo será às 21h30 e terá a transmissão da Sport TV e Premier. E em falar em jogos do Vasco, os ingressos para essa partida, segundo aqui, ó, o sócio gigante para Vasco e Volta Redonda, já está liberado, você pode chegar ali e adquirir o seu ingresso. Esse jogo é válido pelas quartas de finais e será um jogo só. E, bom, pelo menos amanhã nós temos Vasco e Bahia. Esse é pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco teve finalizando a sua preparação. Hoje nós vamos falar muito sobre a rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Vasco precisa vencer em casa. É a 2ª partida consecutiva do Gigante da Colina. Tropeçou contra o time da Chape e agora precisa muito fazer a boa contra o time do Bahia. Eu acho um adversário um pouco mais difícil, mas esse homem aqui é uma das esperanças. Outro que de repente vai estrear nesse jogo. Lembrando, galera, estamos em início de temporada. É o Cuiabano, que já está bidado até o momento que eu estava vendo lá o site da CBF do BID. Bom, pelo menos o Spinelli ainda não foi, tá? Regularizado. Pelo menos eu acho que não vai para esse jogo contra o Bahia. Mas a arbitragem já está definida. E olha aqui, ó, a comissão de arbitragem da CBF escalou o Paulo Zanovelli de Minas Gerais para o duelo entre Vasco e Bahia na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, como nós estamos falando muito aqui de Spinelli e Cuiabano, hoje teve a apresentação na Vasco TV dos 2 jogadores, o atacante e o lateral. Bom, o Spinelli usará a camisa 77 e o Cuiabano usará a camisa 66. E o Cuiabano teve falando ali a Vasco TV, em uma das perguntas, o porquê que ele escolheu o Vasco da Gama. O que me fez vir para o Brasil novamente, voltar para o Vasco, foi o projeto que apresentaram para mim. Eu e minha família ficamos muito contentes com o projeto. E a gente pensou bem e a gente pensou que era o melhor momento a voltar ao Brasil agora. Eu cheguei no meio da temporada lá, ia ser um pouco difícil eu jogar lá no Nottingham Forest, então eu acho que esse foi um momento essencial para a minha volta para o Vasco. Estou muito feliz aqui no Vasco.
Então tá aí o Cuiabano deixando Que bem fez- claro, né? Os motivos que o fizeram vir para o Vasco da Gama. A coletiva inteira tá lá na Vasco TV. Fizemos também, sabe, essa coletiva, ou parte dela, no nosso novo canal. A gente está escolhendo um nome ainda. Eu vou lançar aqui com toda a pompa e vem muita coisa boa no nosso outro canal lá, muito conteúdo do Vasco da Gama também. E outro também que teve falando aos jornalistas, uma pergunta bem perspicaz, é sobre o apelido do Spinelli, porque aqui já foi adotado como o He-Man da Colina, inclusive o Vasco anunciou o jogador mais ou menos nessa pegada, se liga. A volta chegando, o torcedor já fez 1000 comparações em relação a você e desenho animado, etc e tal, falando que você parece o He-Man, não sei se você conhece o personagem. Queria saber como é que é pra você essa brincadeira com o torcedor, e se você tem um apelido que você quer adotar para o torcedor poder chamá-lo na arquibancada, etc. Sí, me lo tomo con diversión, con alegría. ¿Cómo es? Como? He-Man. Ah, sí. Nada, tengo muchos apodos, no sé cómo se fue en portugués. Apelido? Apellidos. En todo el mundo me han dicho de todo. pero no, está bien. En el club pasado me decían Thor. Pero bueno, No outro clube eu acho que ele era o Thor, aqui ele vai ser o He-Man. E o Vasco também contribuiu muito com essa resenha, né, galera? Porque o anúncio do Spinelli, o Vasco criou expectativas assim. Ficou bem bacana, tá? Bom, eu gostei. Bom, eu sei de uma coisa, a criançada vai adorar agora, meu irmão, esqueça tudo. Isso aqui é cinema. Meu irmão, não sei se tentaram fazer o Spinelli do Uruguai, né, meu irmão? Ai, meu Deus do céu, cara. Pô, mano, acabaram com Pumita de peruca. Pra gente poder seguir, olha, só o provável time do Vasco. Titular, segundo o Transfermarkt, já tá valendo 60 milhões de euros. Aqui estão alguns dos valores dos jogadores negociados com o Vasco da Gama. Alguns não vieram em definitivo. Lembrando que nós temos outros aqui também no banco de reservas que tem o seu valor, mas não está aqui nesta conta. E aí? É um bom elenco? É um elenco que dá para, pelo menos, brigar aí pela 8ª colocação, a 7ª colocação, uma pré-Libertadores? Deixe a sua opinião, porque o Vasco procura um volante e busca diminuir a folha salarial. O Vasco direciona suas atenções para a contratação de um volante. A diretoria busca um jogador versátil que chegue como coringa, com a capacidade de atuar tanto como 5, como 8, como 7, não, mentira, só 5 e 8, oferecendo equilíbrio e opção tática ou opções táticas ao meio-campo para a sequência da temporada. O Vasco trabalha com a possibilidade de novas saídas no elenco, principalmente de jogadores que não vêm tendo minutos, com o objetivo de enxugar a folha salarial. Todo o processo de liberações e chegadas segue alinhado com Admar Lopes e Fernando Diniz. E entre essas saídas, o Tutinha vai chorar, porque o Vasco está próximo, na verdade já encaminhou, tá? Essa informação já pipocou aí, que o GB vai ser emprestado para o Fortaleza. O Fortaleza, cara, pelo menos montando uma base do Vasco para a Série B. Outro também que o Vasco estuda a possibilidade de sair é o senhor Matheus França. Vasco pensa na possibilidade de rescindir o empréstimo com Matheus França. O departamento de futebol e a comissão técnica ainda acreditam no potencial do jogador, mas o encerramento do contrato com o Crystal Palace já está sendo discutido internamente. O jogador possui um dos maiores salários do elenco e não conseguiu render o que se esperava dele, e não vem tendo oportunidades com o Fernando Diniz. Então, quer dizer, só o Matheus França é 1 milha. O GB não deve ser nem 150 mil, mas também tem a possibilidade do DVD sair. Muita gente fala também que o Tietê já tem os seus dias contados, sem contar o Hugo Moura. E eu queria saber se nessa barca do Admar, que já tem 17 jogadores aproximadamente, se cabe esses 3, Matheus França,
Tietê e também o DVD. Sem contar que o GB já está indo embora. E para a gente poder seguir, ó, atualmente a folha do Vasco gira em torno de 16 milhões mensais. Com as saídas e chegadas, a estimativa é de uma economia por cerca de 1,5 milhão. Entre Verratti, entre... Cara, eu acho que é mais, tá? Informação lá do Joel Silva, que foi repercutida pelo News Almirante. Aqui está o planejamento nos bastidores, foi revelado ali nos bastidores, tudo aquilo que o Vasco pensa ainda para esse início de temporada. O Vasco segue atento ao mercado por um volante, aguardando a oportunidade certa. Durante a apuração feita em ida ao CT Moacir Barbosa, a tendência é de que a renovação do empréstimo de Robert Renan, com opção de compra a ser formalizada até novembro. Então o Vasco vai tentar um novo empréstimo do Robert Renan. Vasco acho que não vai querer exercer agora a opção de compras. Detalhe, né? O Robert Renan é mais de 8 milhões de euros. Também já existem conversas para a renovação do Coutinho. A folha salarial, junto com a comissão técnica, tá? Gira em torno de 18 milhões de reais. É um dinheirinho. E aqui estão algumas chegadas, como do Rojas, Saldivia, Nestrosa, Brenner, Cuiabano, Spinelli e Paulinho, lateral, que vai chegar somente aí no meio do ano. Renovações, Jair, né, o Jair foi obrigado devido à cirurgia, Pumita, Estrela, Cuesta e Andrés Gomes. Essas são as renovações do Cuesta, é a renovação de empréstimo. Saída, Jean David, Maico, Paulinha, porque o Maico ainda era do Vasco, tá? Mesmo aí rescindindo, né, não tendo possibilidade de renovação aqui no Vasco, ele tinha vínculo com o Vasco, então tá contando ali no meio desse bojo. Jean David, Maico, Paulinho, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Verratti, Maxime Domingues, Esforça, Riquelme, Garré, Paulo Ricardo, Vitor Luiz e as vendas de Rayan, Leandrinho. Olha, rapaz, deve ter mais gente aí que essa galera esqueceu, igual o Cauã Paixão, tá? Então é o Vasco dando uma limpada federal no seu elenco. E é aquilo, né? Eu acho que o Vasco fez um belíssimo trabalho nessa janela, não só contratando, eu acho que são contratações pontuais. Eu acho que esses jogadores aqui eles vão melhorar ou elevar o nível do elenco. É só você fazer um recorte de quem saiu, né, paizão? Tá chegando o Marino, tá chegando o Rojas, o Brenner, Cuiabano e Spinelli. E aí o Alan Saldívia, você vai ficar nesse mené-mené com o Alan Saldívia. Mas, meu irmão, ainda tem um Lloyd, tá? Que foi emprestado e também não está aqui. Mas saídas, essas saídas aqui eu acho que são definitivas. Jean David, Maico, Paulinho, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Verratti, Maxime Domingues, Esforça, Riquelme, Garré, Paulo Ricardo, Vitor Luiz e as vendas de Rayan e Leandrinho. E aí? Vasco trabalhou bem nessa janela? Deixa a sua opinião, porque essa informação aqui do Lucas Pedrosa é uma informação de 21 segundos, mas muito importante. Vamos ouvir. Negocia com o Marcos Varela Máquia, e inclusive com discussões bem próximas aí, de tentar assinar um documento e concretizar essa venda esse ano. Eu já falei para vocês, é muito difícil, mas muito difícil que o Vasco não venda, não concretize essa venda nesse momento, na temporada, tá? Em 2026. Então é muito difícil que o Vasco não concretize essa venda para o desespero do BAP, para o desespero do Maurinho e de toda a Fla-Press, que foi inaugurada pela Rádio Globo, não, pela rádio não, pela TV Globo, ali na pessoa do senhor Roberto Marinho, e hoje, né, se alastrou por vários veículos de comunicação, mas o importante é que o Vasco está em dia. Ah, outra coisa, o Vasco, galera, está em dia, tá? Com os seus deveres e obrigações. Desde que veio a recuperação judicial, Vasco não deve nada a ninguém. A renovação do Coutinho é algo que deve de acontecer, tanto o Coutinho como também o próprio Vasco da Gama querem essa renovação. Eu tenho minhas dúvidas, né? Enfim. Bom, e também tem as saídas aí, as possíveis saídas do França, do DVD, do Tietê e até mesmo do Hugo Moura. E aí, tá bom ou tá ruim? E o GB já tá indo lá pro Fortaleza. Fortaleza, ó, faz a boa, tem uma galera aqui que vai ser muito útil. Aí, então, galera, tô metendo no meu pé, beijo no coração. Daqui a pouco eu volto lá por volta das 10 horas para debater isso tudo, porque eu não sou o He-Man,
Não tem a força, mas tem a dona Pati maravilhosa, que acabou de chegar aqui, né? Quem? Pelo menos, né? Aí, ó, cara de otário aqui agora, de bobão, né? Quando eu ver aqui essa coisa maravilhosa. Aí, boa tarde, os outros acham que eu sou maluco. Fala, família, boa tarde. É isso aí, meu Deus do céu. Agora eu vou aqui, né, me alegrar no Senhor. Fui, galera! Um beijo no coração, não esqueça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele, beleza? Fui!